Boa noite, meus amigos, minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos dar sequência, então, ao nosso estudo, hoje com um tema que muito importante para nós católicos, que nós vamos iniciar, tá bom? Vamos só pedir a Deus que nos ilumine, nos abençoe, que o Divino Espírito Santo, que sempre abra a nossa inteligência e o nosso coração, assim como fez com Maria, com Nossa Senhora, para que ela possa guardar toda a palavra de Deus. Ela guardava no coração toda a palavra de Deus, que a gente possa também guardar a palavra de Deus no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela também nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Qual é o nosso tema de hoje? O que nós vamos abordar hoje? Hoje nós vamos começar não, que nós já fizemos alguma introdução ao estudo da Bíblia, tá? Assim como a gente está estudando o catecismo, eu quero intercalar aí, se Deus quiser, o estudo do catecismo e também o estudo da Sagrada Escritura, que a igreja pede, né, para que o bom católico ele domine, né, o catecismo, que é a interpretação da Bíblia e da tradição, e também a própria Sagrada Escritura. O que a igreja ensina sobre alguns textos bíblicos mais importantes, que a igreja considera importante, tá? A igreja nunca pega lá o primeiro versículo do Gênesis até o último versículo do Apocalipse. Não é assim. A igreja pega, né, aquele assunto principal do livro, né, porque a Bíblia também você não pode ler versículos, não, você tem que ler o contexto, tá? Por isso que muita gente erra na hora de ler a Bíblia, né? Ler só aquele versículo. Não, você não pode ler um versículo. Você tem que ler o contexto para ver o que o autor sagrado quis dizer. Porque se você pegar só um versículo, você não vai entender o contexto, aquilo que realmente Deus quis falar através do autor sagrado, ok? Então é isso que eu quero fazer. Então, a partir de hoje, eu fiz aí uma introdução, já coloquei aí, né, falei da Bíblia de uma forma geral, os livros que compõem a Bíblia, não é? E também coloquei também um pouco da história do povo hebreu e também do cristianismo, que é o Antigo e o Novo Testamento. Né? Nós sabemos que a Bíblia Católica ela possui 73 livros, ok? Então eu quero fazer o quê? Começando por hoje, intercalando aí com o estudo do catecismo e também com algum ponto da fé católica, então a gente vai sempre fazer isso, né? Uma vez a gente faz um vídeo explicando o catecismo, uma vez a gente faz um vídeo explicando a Bíblia, e depois a gente faz aí um tema aleatório para que a gente possa não ficar preso também só numa coisa só, para não ficar cansativo. Então eu gosto de fazer sempre assim, mudar. Né? Então a gente intercala aí os assuntos, para não ficar só um assunto só, cansa, né? Fica monótono. Então é bom a gente estar sempre variando. Então a gente uma vez faz o catecismo, outra vez faz um vídeo da Bíblia, e depois de um tema vamos dizer assim, aleatório sobre a nossa fé católica, tá bom? Hoje, como a gente vai começar nos livros da Bíblia, né?
Então, eu quero começar do livro do Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento. Tá? Muita gente não entende o Antigo Testamento, é muito mais difícil, a igreja diz isso. Tá? Muita gente erra na interpretação do Antigo Testamento, tá? Que é muito mais complicado do que o Novo, que está muito mais longe do que a gente. Né? Ele foi escrito também pelos judeus, não foi pelos cristãos. Tá? Então, quer dizer, uma cultura totalmente diferente da nossa, que já muita coisa que foi escrito ali para nós hoje já não serve. Então, quer dizer, então, gente, o Antigo Testamento ele é muito mais complicado. Por isso que eu quero ir bem devagar, não quero correr, e eu quero ensinar aquilo que a igreja nos ensina, tá bom? Então, por quê? Porque nós temos, cada igreja, né, ensina a sua doutrina. Então, a nossa visão da Bíblia é totalmente diferente, por exemplo, dos irmãos protestantes, tá? Por exemplo, nós não interpretamos a Bíblia ao pé da letra. Isso é a primeira coisa que eu quero explicar, antes de começar nos textos, tá? A Igreja Católica, é igual eu falei, ela não lê só um versículo, ela lê o contexto, tá? Ela lê tudo. Ela não lê só um versículo e tira uma conclusão, como fala lá, como faz os irmãos protestantes. Nós respeitamos, mas nós não vemos a Bíblia assim. Vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre esse assunto, vamos ver aquele versículo. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ver o contexto e outra. Você tem que também analisar outros versículos para eles. Por quê? Porque a Bíblia ela não é só um versículo, ela é um contexto geral. Então você tem que ver de uma forma geral. Você não pode pegar só um versículo e tirar uma conclusão, somente de uma doutrina. Tá? Você não pode pegar só um versículo, entendeu? Outra coisa, a igreja ela não interpreta ao pé da letra. Né? Os nossos irmãos protestantes, eles fazem uma leitura fundamentalista da Bíblia. Não, é daquele jeito ali, pronto. Não. A igreja católica ela não faz assim. Tá? Tem muita coisa ali que é simbólico, por exemplo, os números na Bíblia são simbólicos. Você não pode interpretar aqueles números ao pé da letra. Né? Mas nós vamos ver hoje. Deus fez o mundo em 7 dias. Não é em 7 dias, é uma etapa. Tá? Eu vou mostrar ali textos bíblicos que mostram que Deus não faz assim. Não é 7 dias de 24 horas igual nós estamos. Por quê? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Tá? O nosso tempo, tá? É o cronos. Por isso que a gente fala cronômetro. Vamos cronometrar o tempo. Então, o nosso tempo é o cronos. O tempo de Deus não é o cronos, é o kairos. É o tempo de Deus. Então, nós não podemos interpretar os números na Bíblia ao pé da letra e nós não podemos interpretar nada na Bíblia ao pé da letra. Isso é um erro que, para nós, tá, gente? Quem é de outra religião, aceite o que a sua religião prega. Eu estou falando para os católicos. Para nós é errado interpretar a Bíblia ao pé da letra. Tá? Nós não podemos fazer isso. São Paulo já diz lá na carta aos Coríntios, a letra da Bíblia mata. Tá? A letra, se você ficar apegado à letra, aquilo ali não vai te salvar. Então, para você ler a Bíblia, você tem que ter um discernimento espiritual, que a Bíblia ela é espiritual. Então, o que a Bíblia traz? A Bíblia traz verdades religiosas. Por exemplo, nós vamos estudar o Gênesis. O Gênesis ele vai falar de coisas religiosas, ele não vai falar de ciência. A igreja mesmo errou muito. Por que eu já falei aqui? Por que a igreja errou na questão do Galileu? Por quê? Porque a igreja usava a Bíblia também para coisas científicas. E a Bíblia não é livro de ciência. Tá? Então, é outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Ok? Então, ter esse discernimento, aquilo que é uma verdade religiosa, daquilo que é só uma figura de linguagem. E o Gênesis, ele usa muito isso. O Gênesis usa muito isso. Os livros proféticos usam muito isso, a linguagem simbólica. O Apocalipse, aí já é o Novo Testamento, no caso, né? Mas também tem Apocalipse no Antigo Testamento também. O livro de Daniel é um Apocalipse. Os livros proféticos, alguns deles são Apocalipse. Tá? Isaías tem Apocalipse. Tá? Então, quer dizer, dependendo do texto que a gente for ler, muita coisa ali você não pode interpretar ao pé da letra. Entendeu? Então, é isso que a gente quer fazer a partir de hoje. Se Deus quiser, Deus nos dá vida e saúde. Peço aí, tá, as orações de vocês, tá? Para que Deus nos dê muita vida e saúde,
para que a gente possa levar o canal aí há muitos anos aí, porque vai ser uma coisa longa, porque a Bíblia a gente sabe que, né, ela é grande, né, vamos dizer assim, e eu não quero correr, tá? Então eu vou devagar, tá bom? Para a gente poder entender, porque não adianta também a gente fazer aquela coisa corrida e a gente não entender nada. E qual é o nosso objetivo? Que o nosso povo católico entenda e aprenda a Sagrada Escritura. Para quê? Para quê? Qual é o objetivo? Oséias capítulo 4, versículo 6. Eu já usei esse texto aqui, vou usar de novo. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da doutrina. Então, o povo católico, ele não conhece a sua fé, por isso que ele é muito enganado. Por que o povo católico vai muito para as seitas, para as outras religiões? Por quê? Porque não conhece a sua fé. Então, o outro vem lá e fala alguma coisa na cabeça dele, está escrito na Bíblia isso, isso e isso. Como ele não conhece, aí fala, realmente está escrito isso na Bíblia. Mas você já estudou? Você já olhou profundamente o que o texto está dizendo? Então, a pessoa vai, como ela não tem um conhecimento, ela muda de religião. Agora, você que é um católico convicto, você não vai mudar de religião, tá? Porque você vai entender a Bíblia corretamente, tá? Então, é isso que eu quero fazer a partir de hoje, tá bom? Então, conto aí com as orações de vocês aí, tá bom? Peço a vocês aí que rezem para que a gente possa levar isso aí ainda por muitos anos, ok? Então, vamos lá. Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta, tá? E hoje nós vamos começar, então, no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia do Antigo Testamento, tá? A palavra Gênesis significa origem, não é? Por isso que a gente fala órgãos genitais, não é? Por quê? Porque é aquilo que dá a vida, tá? Então, por quê? Porque o Gênesis, ele fala da origem da vida, não só da vida humana, mas também da vida, de toda a vida. Não é? Tudo aquilo que Deus criou é porque Deus deu vida, não é? Nós humanos e também todos os seres, o cosmos. Né? Então, como o Gênesis ele narra as origens, então, por isso que é o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Então, a palavra Gênesis significa origem. Então, gente, se você quiser aí preparar um caderno, uma caneta para você anotar essas coisas, fiquem à vontade. Tá? Vai ser um prazer para mim que vocês... E deixem aí também os seus comentários aí, as dúvidas que vocês tiverem, ok? Eu quero explicar direitinho, mas se você não entendeu, eu explico num outro vídeo, sem problema nenhum, tá bom? Ou mesmo respondendo aí os comentários de vocês. Então, a palavra Gênesis significa o quê? Origens, porque narra o quê? As origens do universo e de toda a vida humana. Tudo aquilo que vamos dizer, que tem vida, foi criado por Deus. Então, por isso que chama Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, tá? O Gênesis, ele tem 3 partes, ok? A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, essa é a primeira parte do livro do Gênesis, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 11, tá? E trata o quê? Trata a pré-história bíblica, tá? O que é isso? Eu vou explicar o que é isso, ok? Então, pega lá do capítulo 1 até o capítulo 11, ok? Depois, a segunda parte, aí começa a história bíblica, ok? Do capítulo 12 até o capítulo 36. Então, do capítulo 12 até o 36 é a segunda parte do Gênesis, tá? Começa ali a história bíblica. É chamada a história dos patriarcas, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, tá? É a segunda parte. E a terceira e última parte é do capítulo 37 até o capítulo 50, ou seja, no final do livro, né? Do final. Então, do capítulo 37 ao 50, vai narrar a história de José do Egito. Por quê? Porque é aquele filho de Jacó, né, que foi vendido pelos irmãos e depois virou lá governador e salvou o povo da fome, ok? Então, do 37 ao 50, narra a história de José, filho de Jacó, tá? E a ida, depois, dos seus irmãos e do próprio pai para o Egito. Então, o Gênesis acaba ali. São 50 capítulos que tem o livro do Gênesis, ok? Se Deus quiser, aí nós vamos poder passar, né, vamos dizer assim, por alguns textos mais importantes que a gente considera que a gente deve abordar aqui, ok? Então, hoje nós vamos iniciar, então, no
capítulo 1 do Gênesis, tá? Primeiro e segundo. Vamos ver se dá para falar do primeiro e do segundo capítulo do Gênesis, ok? O que narra no capítulo 1 e o capítulo 2 do livro do Gênesis? Faz parte de quê que eu falei? Da pré-história bíblica. O que quer dizer isso? A história bíblica começa com Abraão, que é o pai do povo judeu. Não é? Tanto que Deus muda o nome dele por causa disso, porque ele seria o pai do judaísmo. Não é? Então, do capítulo 1 a 11 é a pré-história bíblica. Por quê? Porque nós não temos muitos dados históricos sobre eles, tá? Não temos. É muito difícil. Por quê? Nós nem sabemos, por exemplo, há quanto tempo, por exemplo, que Adão e Eva existiram. Nós não sabemos. Eles existiram? Existiram. Mas se você ainda, a ciência mesmo ainda não sabe quando é que eles existiram. Há quanto tempo foi? Se foi há 2000 anos atrás, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Então, é muito difícil, porque está lá no começo da humanidade. Tá? Nem mesmo no começo da humanidade a gente sabe quanto tempo tem. Hoje, nós já temos uma ideia com o Big Bang, que é uma teoria aceita pela igreja, a origem do universo. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Tá? Então, quer dizer, isso contradiz a Bíblia, o Gênesis? Claro que não. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de ciência, eu já expliquei. Então, a Igreja Católica, ela não é contra a ciência, isso é outra coisa. A Igreja, ela não utiliza, vamos dizer assim, ela não interpreta a Bíblia cientificamente, mas, vamos dizer assim, ela deixa que a ciência estude a questão científica e para ela trazer o quê? Essas verdades que não fazem parte da verdade religiosa. Por exemplo, Adão e Eva existiram? Existiram. Isso é uma verdade religiosa. Agora, há quanto tempo que eles existiram já não tem nada a ver com religião. Aí quem vai dizer é a ciência. Entenderam? Aí a igreja permite a pesquisa, vamos dizer assim. Tá? A própria origem do universo. O que é a parte religiosa? Deus criou o universo. Agora, há quanto tempo que Deus criou isso? Nós não sabemos. Agora, com o Big Bang, nós temos uma ideia, vamos dizer assim, que inclusive foi um padre da igreja que descobriu. Um padre belga chamado Georges Lameth, que era amigo do cientista Albert Einstein, que era judeu. E o Einstein, que era amigo do padre, né, um era judeu, o outro era cristão, mas os dois eram amigos que eram cientistas. Os dois chegaram a um acordo contra a teoria do Big Bang, tá? Que hoje já é aceito pela igreja e pela ciência. Então, o universo começou realmente lá com o Big Bang. Se você quiser depois entrar nesse assunto, é só você pesquisar aí na internet o que é o Big Bang, você vai ter mais. Eu não vou colocar isso aqui agora, porque não é a nossa aula. A nossa aula hoje é sobre o livro do Gênesis. Mas se você quiser entender essa questão do Big Bang, coloque aí no Google, aí, no Wikipedia, aí você vai ter uma pesquisa sobre isso. A igreja aceita o Big Bang, tá? Até porque foi um padre que descobriu, um padre cientista, ok? E só mais uma coisinha sobre isso. Também, há pouco tempo agora, um outro cientista, que até já morreu também, ele era judeu também, não era cristão, mas ele era cientista. Ele descobriu o quê? Uma partícula chamada bóson de Higgs, que também fala da origem do universo, e a igreja também aceitou a teoria dele, ok? Então, quer dizer, o estudo dele, vamos dizer assim. Então, se você depois também quiser estudar sobre isso, então tem muito material aí na internet. Tem um livro também chamado Ciência e Fé em Harmonia. Eu não estou com ele aqui agora, eu tenho esse livro, mas não estou com ele aqui agora. Tá? Prova o quê? Que a ciência e a fé, elas não são inimigas. Tá? Por quê? Porque Deus deu a inteligência e Deus deu a fé. Tá bom? Agora, claro que você tem que pesquisar de acordo com a teologia. Você não pode contradizer a teologia. Tá? Mas a ciência ajuda a fé. Tá? Por exemplo, provando que Jesus existiu. Estou dando um exemplo aqui. Tá? A própria ciência hoje prova que Jesus existiu, através do Santo Sudário, que eu já falei sobre isso. Tá? Então, a igreja não é contra fazer a pesquisa, desde que não contradiga a teologia. Tá? A ciência não pode estar acima da teologia, ok, gente? Por quê? Porque a teologia é revelação, é aquilo que Deus revelou, é a Bíblia e a tradição. Então, a ciência não pode contradizer nem a Bíblia e nem a tradição, ok? Então, vamos lá. Então, o Gênesis, eu já falei que ele traz a origem do universo, tá bom? E ele traz, além da origem do mundo e do homem, ele traz o quê? A questão do pecado original,
que nós, inclusive, estamos estudando o catecismo sobre isso, está lá no Gênesis 3, tá bom? Fala mais o quê? Fala também da questão do pecado que se alastra, não é? Então, nós vamos ver ali várias coisas também sobre essa questão. Mas vamos ficar primeiro nessa primeira coisa, que é a criação, tá? Então, vamos ver alguns pontos que o Gênesis aborda no capítulo 1 e no capítulo 2, principalmente, tá? Então, se você ler o Gênesis 1 e o Gênesis 2, vai falar de quê? Então, eu coloquei aqui alguns pontos para você entender o que o Gênesis 1 e 2 ensina. Então, você pode pegar a sua Bíblia e ler em casa depois o capítulo 1º e o 2º do Gênesis, de acordo com o que eu estou explicando. Então, você vai pegar a Bíblia, você que é católico, pega a Bíblia e leia o capítulo 1º e o capítulo 2º de acordo com o que eu estou explicando. Que aí você vai lendo e vai entendendo o que eu estou explicando. Entendeu? Então, vamos lá. Primeira coisa que o Gênesis nos ensina, o capítulo 1º e o capítulo 2º. Que é a primeira coisa que ele ensina? Deus é o criador do mundo e do homem. Primeira coisa que o Gênesis ensina, tá? Então, Deus criou o mundo e o homem, tá bom? Primeira coisa. Então, quando o Gênesis fala lá, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, muita gente pergunta, né? E quem criou Deus? Se Deus criou o céu e a terra, quem criou Deus? Ninguém. Deus é incriado, Deus sempre existiu e sempre vai existir. Ah, mas eu não entendo, nem eu. Mas é o que a revelação nos ensina. Deus é um ser absoluto, que não precisa de nada nem de ninguém para existir. Já a criatura não, a criatura depende de Deus para existir. Se Deus não quiser, não existe. Não, a pessoa ou qualquer coisa não existe. Agora, Deus não. Deus não depende de nada para existir. Sempre existiu e sempre vai existir. Tá? É a primeira coisa que o Gênesis nos ensina. E ele criou todas as coisas. Então, tudo aquilo que existe fora do nada é porque Deus criou. Tá? Então, vem o mundo, quando ele fala aí o mundo, ele quer dizer o quê? O cosmos, o universo. Tá? E também a criação, ou seja, o mundo material, vegetal, os animais, as plantas. Então, você lendo Gênesis 1, você vai vendo tudo isso ali. Deus disse, faça-se isso, e aquilo foi feito. Deus disse, faça-se aquilo, e aquilo foi feito. É por causa do poder da palavra de Deus. Então, o poder da palavra tem o poder de criar. Tá? Deus não é igual a gente não cria nada, a gente faz. Né? A mulher, quando vai fazer um bolo, ela não cria um bolo, ela faz, porque ela já tem o material. Deus não, Deus ordena e aquilo ali acontece do nada. Aquilo não existir, passa a existir. Tanto a parte material, quanto também o ser humano. O ser humano aí é o homem e a mulher. Então, aquele ateu que fala que não acredita em Deus, o problema é dele, mas foi Deus quem o criou. Não importa. Tudo aquilo que existe foi Deus quem criou. Não adianta espernear. Tá? É Deus quem criou. Primeira coisa que o Gênesis nos ensina. Segunda coisa, Deus é distinto do universo. Olha, então, não tem esse negócio que Deus e o universo é uma coisa só. Nada disso. Deus é Deus, o universo é o universo. O universo não é um Deus. Por isso que a gente não pode acreditar lá em astrologia, porque a astrologia acredita que o Sol é Deus, a Lua é Deus, os planetas é Deus. Para nós, não. Para nós cristãos católicos, Deus é uma coisa, o universo é outra. É distinto, não é a mesma coisa. O Criador é o Criador, a criatura é a criatura. Entendeu? Então, nada de acreditar em horóscopo, tá? Lemão, nada disso. Isso tudo é pecado grave. Por quê? Porque isso não é Deus coisa nenhuma. A nossa vida está nas mãos do Criador e não da criatura. Eu vou ver o que o astro vai me dizer. O astro não vai dizer coisa nenhuma, ele não fala, ele não tem boca. Então, só Deus pode, nós devemos a nossa vida a Deus, a mais nada e a mais ninguém. Ok? Então, não existe o panteísmo. O que quer dizer panteísmo? Pan quer dizer tudo. Tudo é Deus. Entendeu? Então, nós não acreditamos nisso. Por isso por que eu estou falando isso? Porque tem muitas religiões hoje que acreditam no panteísmo. O budismo acredita no panteísmo. As religiões orientais, por exemplo, a yoga,
Tá? Ah, eu posso fazer yoga? Você não deve fazer yoga. Por quê? Porque a yoga é panteísta. Você é Deus. O universo é Deus. Então, não precisa de Deus. Então, o perigo é esse aí. Tá? Então, você não precisa de Deus. Você é o seu Deus. Então, por isso que eu estou explicando essa questão. Para nós, o Gênesis, tá? O universo e Deus é totalmente diferente. Tá bom? Então, não existe o panteísmo. Todo mundo é Deus. Não. Tá? A criatura é a criatura, o Criador é o Criador. E nós devemos obediência, reverência somente ao Criador, não à criatura. Tá? Esse é o pecado grave. Né? Nós só podemos reverenciar a Deus. Tá? Eu não estou falando aqui de intercessão, tá? Porque aí muita gente, então nós não podemos pedir a intercessão dos santos. Eu não estou falando isso. Ok? Eu estou falando reverência, adoração. Tá? Por isso que a igreja ensina. Adoração é uma coisa, veneração é outra. Você pode venerar uma coisa. Venerar quer dizer o quê? Amar, respeitar. Eu posso venerar o meu pai e a minha mãe, eu não posso adorar. Adoração é só a Deus, porque Deus é um ser absoluto, que eu não posso comparar com nada e com ninguém. Mas isso também não quer dizer também, então agora eu não posso mais nem respeitar o meu pai e minha mãe por causa de Deus. Não, não é isso. Deus não quer isso. Não estou falando isso. Mas você nunca pode colocar nada e nem ninguém no mesmo patamar de Deus. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus é o ser supremo, que inclusive você depende dele para viver. Tá? Então o universo, ele não é a mesma coisa. Tá? Ele não é uma emanação de Deus. Não. O universo foi uma coisa que Deus criou, tá? Que é muito belo, mas a gente deve reverenciar o Criador do universo, não o universo em si. Tá bom? Então, é isso que a gente tem que entender. Tá bom? Terceira coisa que o Gênesis nos ensina. O mundo é bom. O mundo que Deus criou é bom. Então, isso aqui, onde o mundo, estou falando aqui, onde nós vivemos, tá? Ele não é ruim. Não. O mundo é bom. O que estragou é o que está lá no Gênesis 3, é o pecado. Mas aqui nós estamos ainda no capítulo 1º e 2º. Então, Deus criou o mundo bom, tanto que ele fala lá, né? Deus criou o céu e a terra, Deus criou os animais e viu que era bom. Deus criou a lua, as estrelas e viu que era bom. Por quê? Porque Deus não pode fazer nada mal. Tá? Então, o que estragou o mundo foi o pecado, não foi Deus. Tá? Deus criou tudo perfeito, porque Deus é perfeito. Então, antes do pecado, então Deus criou tudo maravilhoso. Então, o mundo é bom. Por isso que Deus não destrói a sua obra. Deus vai destruir o mundo. O final do mundo, Deus vai destruir. Não, Deus não vai destruir. Deus vai renovar. Como vai ser isso? Não sabemos. Mas, tá? Vai ser em fogo? Não. Tá? Isso é simbólico. Fogo significa purificação, gente. Tá? Então, nós não podemos entender esse fogo, né, como o fogo da terra. Tá? Deus não vai destruir a sua obra. Deus vai renovar. Vai ser um novo céu e uma nova terra. Como vai ser isso? Nós não sabemos. Deus não revelou. Tá? Mas vai ser. Porque esse mundo aqui foi estragado pelo pecado. Mas Deus não destrói a sua obra. Nem o demônio. Já fiz um vídeo sobre isso. O demônio é um ser que odeia Deus, mas Deus não vai destruir ele. Deus vai simplesmente jogar ele no inferno, junto com seus anjos e aquelas pessoas que não quiserem Deus. Mas Deus não vai destruir ninguém, nem as pessoas ruins. A pessoa que foi muito ruim, o maior assassino do mundo. Deus vai destruir ele? Não. Ele vai morrer, vai ressuscitar e vai ficar no inferno com Satanás. Então, Deus não destrói a sua obra. Por quê? Porque Deus criou tudo bom. O que estragou foi o pecado. Então, isso está lá no Gênesis também. Tá? A quarta coisa. O mundo criado manifesta a glória de Deus. Então, para que Deus criou o mundo e nós, seres humanos? Para manifestar a sua glória. Não para aumentar a glória, porque a glória de Deus é infinita. Não é? Mas para quê? Para a gente saber que Deus é Deus. Então, quando a gente olha para esse mundo maravilhoso, a gente vê, nossa, realmente Deus existe. Hoje mesmo eu estava assistindo uma televisão, um futebol, e onde eu estava assistindo, estava com sol maravilhoso, e aqui estava chovendo. Aí eu fiquei louvando a Deus, né? Como é que pode aqui chover, caindo água, e lá onde eu estava assistindo futebol, o sol estava, vamos dizer assim, estava com sol bonito. Quer dizer, isso é Deus, gente. Só Deus tem poder para isso. Um lugar chovendo e o outro com sol. Deus aqui manda chuva, lá manda sol. Quem pode fazer isso? O homem pode fazer isso? Ninguém pode fazer isso, gente. Só Deus. Então, nosso Deus é maravilhoso.
Tá? Quando você olha para uma estrela, para uma lua, não é? Quando você olha para o mar, que é maravilhoso, né? Eu, por exemplo, morro de medo, mas acho lindo. Eu acho o mar uma coisa maravilhosa. Quem que fez? Né? Então, quando você olha, né? Santo Agostinho já dizia isso, né? Quando você olhar para a criatura, né? Você lembra quem o fez. Interroga ele, né? Santo Agostinho diz assim, né? Quando você estiver no mar, pergunta a ele, quem te fez? Ele vai te responder, Deus. Deus quem me fez. Porque, gente, ninguém poderia criar essas coisas maravilhosas, não. O mundo não é maravilhoso? Vamos tirar a questão do mal. Né? Mas o mundo em si é maravilhoso. As plantas são maravilhosas, os animais são maravilhosos. Eu e você somos maravilhosos. Infelizmente, né, o pecado nos estragou. Mas nós somos maravilhosos. Não é? Nós, homens e mulheres, as mulheres mais do que os homens, né? Nós reconhecemos que a mulher é a coisa mais linda que Deus fez. Então, quer dizer, mas então, nós somos maravilhosos, porque foi Deus quem nos fez. Não é? Agora, tirando a brincadeira para descontrair um pouquinho, não é? Mas nós somos maravilhosos. Não é? O nosso corpo funciona direitinho. Né? Para quê? Para nos dar a vida. Isso tudo é quem? É Deus quem nos deu, gente. Esse sopro de vida é Deus. Então, é para a gente o quê? Louvar a Deus. Então, o Gênesis ensina isso. Não é? Então, por isso que Deus colocou lá o homem e a mulher lá naquela comunhão com ele, naquele jardim lá, simbólico, né? Para quê? Aquela comunhão de vida com Deus. Entendeu? Outra coisa, o homem foi criado da terra, olha aí, mas foi animado de um espírito de vida, ou seja, a alma imortal, criada e dada por Deus. Olha aí, então, gente, aqui está falando do homem e da mulher. Tá? Então, está bem claro aqui. O Gênesis diz o quê? O homem e a mulher, o corpo foi criado da terra. Por isso que quando a gente morre, a gente volta para a terra. Agora, a alma não. A alma ela é criada diretamente por Deus. É aquele sopro de vida que o Gênesis fala. Então, aquele sopro que Deus deu é a alma imortal, que não morre, nem na morte. Por isso que não tem esse negócio de morreu, acabou. Nada disso. O corpo dorme. Dorme não. Se decompõe. Mas a alma não. A alma ela é imortal. Ela sobrevive depois da morte. Porque, igual eu falei, Deus não destrói a sua alma. O corpo, infelizmente, tem que morrer por causa do pecado. Mas a alma não. Deus não pode aniquilar o homem. Se morreu, acabou, Deus aniquilaria o homem de vez. Não. A alma ela é imortal. Onde está isso? Gênesis 1:26. Leia lá depois. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o que nos faz ser imagem e semelhança de Deus é a nossa alma, não é o nosso corpo. Tá? O corpo é importante? É importante. Ele é templo do Espírito Santo que Deus nos deu e vai ser ressuscitado no último dia. Agora, mais importante ainda é a alma, que é espiritual. O corpo é material. Esse corpo aqui é material. Vai acabar. Eu tenho que cuidar dele? Por quê? Porque um dia ele vai ressuscitar. Mas ele é material. Ele é, vamos dizer assim, um dia ele vai acabar. Agora, a minha alma não. Por isso que eu tenho que cuidar mais da minha alma do que do corpo. Eu tenho que cuidar dos dois. Mas mais da alma do que do corpo. Porque a minha alma, ela sobrevive após a morte. Então, se eu não viver bem aqui, a minha alma não vai para perto de Deus, vai para o inferno. Então, aí que mora o perigo. Então, por isso que o Gênesis diz aqui bem claro. O homem e a mulher foram criados, né, da terra, mas foram animados por um espírito de vida. Então, a alma significa vida. Tá? Por isso que o que é a morte? Separação do corpo e da alma. Aí já não tem mais vida. O corpo vira um cadáver, por isso que se decompõe. Entendeu? Então, a alma significa vida, que é dada por Deus. Por isso que não pode abortar. Por que a igreja não aceita o aborto de forma nenhuma? Tá? Por quê? Porque o bebê tem uma alma. Ele não tem só o corpo. O bebê é meu. Eu faço dele o que eu quiser. O corpo é meu, a mulher fala, né? Quando ela quer abortar. Não, senhora, o corpo é seu, coisa nenhuma. O corpo seu é seu. Mas do seu filho não é seu. Você emprestou seu útero para ele. Mas o corpo foi quem Deus foi os pais, né? E a alma foi Deus. Então você não pode tocar. Não adianta, gente. Pode ser estupro, pode ser qualquer coisa. Não, estuprou? Bota o cara na cadeia. Que estuprou. Mas não pode abortar, porque é uma alma imortal que está ali. Você está cometendo um homicídio, você está matando. Que é uma vida. A pessoa que já tem uma alma, já tem uma vida ali, não te pertence, pertence a Deus. Você não pode tocar mais. Entendeu? Outra coisa que eu quero falar aqui, que muita gente vai brigar comigo, já falei, vou repetir.
O homem e a mulher têm uma alma imortal, nada mais. O animal não tem, a planta não tem, nada mais, nada é nada. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, né, tem muita gente aí dizendo que o animal tem alma. Não tem, tá? Não tem. Ele morreu, acabou. Ele não vai para o céu e nem para o inferno, tá? Então, só o homem e a mulher têm uma alma imortal. Se o animal tivesse uma alma imortal, você não podia matar para comer. Por que você mata? A galinha, você mata o boi, você mata o porco, porque ele não tem alma imortal. Ele tem o sopro de vida que Deus deu para ele viver. Mas ele morreu, acabou. Ele todo. Aí realmente o animal acaba mesmo, todo. Já o homem não. A alma dele sobrevive. Então só o homem e a mulher. Mas ninguém, não adianta querer brigar comigo, gente. Isso é o Gênesis que fala. Tá? É o Gênesis que diz isso. Então, não adianta, porque hoje, infelizmente, as pessoas estão defendendo mais o animal do que o ser humano. Não estou dizendo que eu não gosto de animal, gente, eu gosto. Mas eu não coloco o animal acima do homem e da mulher. E é o que está acontecendo hoje, infelizmente. Tá bom? Outra coisa, o homem foi criado para viver na amizade de Deus. Olha aí, então, por que Deus criou o homem e a mulher? Para que ele vivesse na amizade com Deus. Por isso que Deus colocou ele lá naquele paraíso, não é? Simbólico. E Deus passeava ali pelo jardim, o homem também. O homem não tinha roupa, ficava pelado, não tinha maldade no mundo. Por quê? Porque o homem tinha comunhão com Deus. Só você ler ali. Leia Gênesis 1 e 2 que você vai ver a harmonia que tinha entre o homem, Deus e a criação. Não tinha o mal ainda. É uma maravilha. Leia o Gênesis 1 e 2 que dá, né? A gente fica, né? Como a gente queria ter vivido nessa época. Mas nós vamos viver, se Deus quiser, quando Jesus voltar. Que aí vai voltar tudo novamente ao que era no começo. Porque o mal acabou, o pecado acabou. Então, só você ler lá o Gênesis 1 e 2. Então, Deus, o homem foi criado para quê? Para viver na comunhão com Deus, tá bom? 7, outra coisa importante. O homem foi criado livre. Só o homem e a mulher, mais ninguém. Então, o homem e a mulher, eles têm liberdade, livre-arbítrio, para escolher entre o bem e o mal. Só o homem e a mulher. O animal não tem, o animal tem instinto, mas ele não tem liberdade. Tanto que ele não pede perdão, ele não pede desculpa. Se ele morder uma pessoa, ele não vai te pedir desculpa. Se você bater numa pessoa, você pode pedir desculpa. Por quê? Porque você tem inteligência, você tem liberdade. O animal não tem, ele tem instinto. Por mais que você domestique ele não vai ter liberdade. Não adianta, gente. Não adianta, ele tem instinto. Tá? E essa liberdade Deus não tira, ok? 8. A harmonia primitiva foi destruída pelo pecado de desobediência a Deus. Isso está lá no capítulo 3, né? O homem tem a vã esperança de ser Deus. É o pecado original. Que nós vamos ver no capítulo 3 e que nós já estamos estudando aí no catecismo, tá? Então, aquela desobediência que o homem fez a Deus ao ouvir lá a serpente simbólica, né? Esse é o quê? O homem perdeu essa amizade que ele tinha lá no capítulo 1 e no capítulo 2. Essa amizade que ele tinha com Deus, com ele mesmo e com as criaturas. Tá? Então, isso foi fruto do pecado. 9. O homem foi excluído do paraíso. Está lá também no Gênesis 1 e 2. Depois que Deus fez o homem, que ele tinha essa amizade com Deus, e ele rompeu com Deus, ele foi expulso do paraíso. Entendeu? Então, ele já não pôde mais ter aquela comunhão com Deus. O céu fechou. Tá? Então, ninguém mais podia ter esse acesso a Deus, só lá com a chegada de Jesus, que eu já expliquei. Tá? Deus fez a promessa de redenção da humanidade através da mulher. Isso está lá no Gênesis 3,15. Tá? Isso é chamado de proto-evangelho, primeiro evangelho. Por quê? Porque ali já fala do descendente da mulher. Quem é a mulher? É a Virgem Maria. E quem é a descendência da mulher? É Jesus Cristo e também nós, que somos irmãos de Jesus Cristo pelo batismo. Então, ali a igreja chama de proto-evangelho, é o primeiro anúncio da salvação. Então, está bem claro ali, Gênesis 3,15, que a mulher vai esmagar a cabeça da serpente, a mulher e a sua descendência. Jesus e também a mulher. Por quê? Porque foi a mulher quem trouxe Jesus. Então, tanto Maria quanto, né, Jesus já esmagaram a cabeça da serpente, que é Satanás, tá bom? 11. O homem foi dominado pelo pecado e o mal se generaliza. Aí o Gênesis vai mostrar ali o pecado se alastrando, né? Caim contra Abel, nós vamos ver, vamos estudar isso tudo, né? Caim contra Abel, né? O dilúvio, a questão de Sodoma e Gomorra, a Torre de Babel. Nós vamos abordar esses temas aqui, se Deus quiser, tá bom?
e etc. Então, o pecado aí se generalizou. Deus faz uma primeira aliança com o homem através de Noé, tá? Simbolizado pelo arco-íris, Gênesis capítulo 9. Eu já expliquei, já fiz um vídeo também só sobre as alianças de Deus com seu povo. E a primeira delas foi com Noé, após o dilúvio, tá bom? E Deus continua a sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Aí ele começa aqui a falar dos patriarcas, que é a segunda parte que nós vamos estudar, se Deus quiser, tá bom? Então, o capítulo 1 ao capítulo 11, como eu já expliquei, ele fala, então, dessa questão, né, da parte primitiva da humanidade, ok? Agora, é importante a gente entender uma coisa, gente. Mesmo o Gênesis sendo uma coisa simbólica, vamos dizer assim, né, não é uma coisa científica, mas nós não podemos negar a verdade religiosa. Por exemplo, Adão e Eva, eles existiram? Existiram. Porque se Adão e Eva não existissem, eu também não existia, porque nós viemos de Adão e Eva. Até Jesus veio de Adão e Eva. Então, eles existiram. Ninguém pode dizer, Adão e Eva é um mito. Não, senhor. A palavra Adão significa homem. A palavra Eva significa mãe dos viventes. Então, foi o primeiro homem e a primeira mulher. O primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou é Adão e Eva. Tá? Mas não é um nome próprio. Tá? Não quer dizer que a pessoa que chama Adão e que chama Eva não sejam pessoas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Adão e Eva, lá do começo da humanidade, formavam o quê? O homem e a mulher, a raça humana. Por isso que, quando eles pecaram, todos nós pecamos, diz lá São Paulo. Por causa do pecado de Adão, todos nós pecamos. E também por causa de Jesus Cristo, todos nós recebemos a graça de Deus, a redenção. Ok? Então, isso também é importante a gente entender. Tá? E aí tem mais algumas coisas aqui, que na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos continuar, tá, a abordar essa questão do Gênesis aí. Tá? Nós já estamos ali com 42 minutos, eu não quero me alongar. Então, essa foi só a primeira parte. Nós vamos continuar daí da onde a gente parou. Tá? Eu sei aqui onde eu parei. Nós estamos ainda nos 2 primeiros capítulos do Gênesis. Nós não entramos ainda nem na metade ainda do Gênesis. Tá? Nós vamos devagarzinho, gente. Não vamos correr, não. Tá? Eu quero ir assim, bem devagarinho, explicar tudo direitinho, ok? Para você entender, ok? Para você não ficar tendo uma interpretação errada da Bíblia, ok? Eu tenho certeza que você vai entender muito melhor com essa explicação que eu vou dar aqui agora. Se você não entender, coloque aí nos comentários, divulgue para outras pessoas e se inscrevam no canal. Eu sempre estou pedindo aqui, e o pessoal está comentando aí muito pouco. Você ouve os meus vídeos, todo vídeo eu peço. Faça o seu comentário aí, pode ser até de crítica. Tá? O importante é você comentar. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, aquela que esmaga a cabeça da serpente, abençoe o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Deus abençoe a todos.